Sabemos que a espécie Homo sapiens é única em diversos sentidos. Mas uma de suas características mais distintas é o estranho costume de usar roupas. É claro, somos a única espécie da natureza desprovida de plumagem ou escamas. Mas inventamos diversas maneiras de nos vestir. Nós nos revelamos através do que vestimos. Às vezes, quanto mais peças usamos, mais nos expomos. Ao escolhermos nossas roupas, demonstramos nossas convicções religiosas. Revelamos nosso sexo, nossa posição social, nossa origem étnica, nossa profissão, ou mesmo nossa intenção de chocar. As roupas indicam nossa individualidade, nosso desejo de agradar e, às vezes, nossa originalidade. A maneira de nos vestirmos nos permite revelar aos outros por qual estágio de nossas vidas estamos passando. O vestuário é parte de nossa identidade, e despir uma pessoa de suas roupas significa despi-la de sua dignidade. Por que os seres humanos começaram a usar roupas? Quando e como os primeiros seres humanos que se vestiram tiveram a ideia de adotar essa segunda pelagem? Admitindo-se que os primeiros seres humanos provavelmente viveram em climas quentes, não foi o frio o responsável por se cobrirem com folhas. Teria sido então por pudor? Traditionnellement, les anthropologues s'accordent à reconnaître ces deux premières dimensions-là. Cacher la nudité, protéger du froid, du chaud, de la pluie. Alors après, il y a tous les contre-exemples. C'est-à-dire la nudité, oui, mais laquelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on couvre les seins? Est-ce qu'on couvre le sexe? Est-ce qu'on couvre les fesses? La nudité, ça peut être dans certaines contrées le nez, ça peut être les pieds, ça peut être les dents. Là aussi, ça vient du regard qu'on porte sur le corps de l'autre. Il y a des tribus qui vivent totalement nus. Et qui sont en même temps totalement habillés. Ils sont habillés de quoi? Ils sont habillés de tatouages, de signes, d'objets, de bijoux, de plumes, de parures, etc. Ils sont vêtus. Não levou muito tempo até nossos ancestrais que viveram nos grandes glaciais descobrirem as vantagens de se vestir com pele animal. Ela servia como um escudo, protegendo suas peles sensíveis não só contra o vento, frio e umidade, mas também contra espinhos e pedras pontiagudas. On peut dire que les êtres humains ont commencé à se vêtir il y a 600 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on peut dire même à l'arrivée de l'Homo sapiens en tant que tel.
on a toujours retrouvé, lors de fouilles archéologiques, des fragments soit d'aiguilles donc pour coudre. On suppose que c'est pour coudre puisqu'il y avait un chat dans l'aiguille, fait à partir d'un os. Ou alors de silex, mais qui était présent pour gratter les peaux. Há mais de 10.000 anos, os camponeses da Mesopotâmia descobriram a arte da tecelagem da lã. A roupa era enrolada sobre o corpo, às vezes mantida em sua cor original, outras vezes tingida, utilizando-se um largo espectro de cores e pinturas em formas geométricas. Le blanc est une couleur qui symbolise pour les Égyptiens la pureté. C'était très, très, très important. Or, si on regarde les fibres qui donnaient la possibilité aux Égyptiens de se sentir purs, donc d'exprimer cette pureté, cette blancheur, le lin était la fibre par excellence. Le lin, elle blanchit naturellement au soleil. Or, si on pense aussi à l'idéologie égyptienne, c'est que leur dieu, c'est le soleil. Et c'est le soleil qui purifie le lin beige et le rend blanc. Somente os faraós não utilizavam ornamentos. O símbolo do poder era a cauda de um leão, usada como um falso cavanhaque, mesmo que o faraó fosse uma mulher. Para os romanos, a cor de significado especial era o vermelho. Le rouge est une couleur qui est associée à la chaleur. Ça fait partie des grandes couleurs fondamentales qui sont des invariants anthropologiques dans toutes les cultures. Et le rouge, en général, est lié à la chaleur, à la puissance, à la vie. Et donc, c'est la couleur du pouvoir. Para os romanos, a roupa sempre teve grande significado. Quando um senador envolvia sua mão com um pedaço de sua toga, queria demonstrar que estava se preparando para um discurso de grande relevância. Os magistrados utilizavam as mangas de suas vestes para realçar sua autoridade no tribunal. Quando iam ao fórum, os patrícios enrolavam parte de suas togas em seus pulsos esquerdos para protegerem-se de golpes, caso houvesse algum contratempo. Le vêtement drapé s'est toujours retrouvé dans les pays où il faisait chaud ou du moins tempéré, donc même dans la région méditerranéenne. En ce qui concerne les tissus qui vont être confectionnés ou qui vont être travaillés pour faire des vêtements beaucoup plus près du corps, ce sont plutôt des peuples qui vivent en montagne ou par la suite qui vont vivre dans les pays beaucoup plus froids. As grandes invasões dos bárbaros destruíram o Império Romano em 476 e tiveram um efeito singular. Como consequência, os romanos começaram a usar calças sobre suas vestes e os bárbaros vestes sobre suas calças. Assim sendo, vitoriosos e derrotados acabaram utilizando exatamente a mesma roupagem que veio a se tornar a vestimenta padrão da Idade Média. No início da Idade Média, as condições de vida eram tão difíceis que só se pensava na própria sobrevivência. O vestuário sofreu apenas algumas mudanças até o século XII. Então, os expedicionários enviados para reconquistar Jerusalém retornaram do Oriente Médio. Eles descobriram uma coisa que não puderam esquecer: um estilo de vida mais refinado e agradável. Foi o início da nobreza, da elegância. Idealizou-se um novo padrão feminino e as roupas começaram a realçar a silhueta da mulher. Em meados do século XIII, os romances cortesãos sugeriram novas atitudes que tornaram as mulheres mais sedutoras. Diferentes tipos de calçados, surgindo por debaixo dos vestidos, enfatizavam os pés delicados e permitiam à mulher movimentos que melhor revelavam suas curvas naturais.
Para tornar-se um valioso objeto de sedução, a mulher deveria ser virtuosa. Botões abotoando suas mangas era algo duvidoso. Significava que ela poderia despir-se com uma rapidez um tanto suspeita. Seria mais apropriado que os botões fossem costurados, de tal forma que se precisasse descosturá-los sempre ao vestir-se ou despir-se. Em meados do século XIV, ocorreu uma importante mudança na sociedade ocidental. L'invention, car il faut bien parler donc d'une invention de la mode, apporte quelque chose de tout à fait fondamental. C'est que, jusqu'alors, ce qui faisait du prix ou de la valeur aux choses, c'était la fidélité au passé. Donc on refait ce que les ancêtres ont fait. On copie les modèles anciens. Et c'est ça qui fait la valeur. Avec la mode, quand on y songe, il se passe quelque chose de tout à fait différent. Ce qui fait la valeur, c'est justement ce qui est nouveau. Être à la mode, c'est justement changer. Ne pas être et ne pas paraître comme les générations antérieures. O vestuário evoluiu de maneira ainda mais rápida com o surgimento de novas técnicas que facilitaram a produção de aviamentos. Os artesãos de cidades europeias desenvolveram certas especialidades. Bruges, por exemplo, tornou-se o centro dos rendados. Pour la première fois, on a vraiment un costume différencié selon le sexe. On a l'habit court et ajusté pour l'homme, c'est l'ancêtre du pantalon, si vous voulez. Et pour la femme, c'est la robe longue, mais qui en même temps révèle le corps. A partir daí, em todos os países ocidentais, os vestidos eram usados somente por mulheres, membros da igreja e acadêmicos. As calças, que permitiam liberdade de movimentos, tornaram-se símbolo exclusivo da autoridade masculina. Acessórios típicos marcaram esse primeiro período da moda. As mulheres usavam enormes chapéus em formato de cone. Os homens ainda usavam meias e calções, mas agora por uma questão de pudor, costurados em uma forquilha, sendo que as meias terminavam em um longo e pontudo sapato. Na tentativa de distinguir as diferentes classes sociais, o comprimento das pontas dos sapatos era rigorosamente regulado. 2 vezes e meia o comprimento do pé para os duques, 1 vez e meia para cavaleiros e apenas metade a mais para os homens comuns. O vestuário e seus ornamentos eram regulados pelas leis suntuárias, visando reservar somente à aristocracia o direito de externar sinais de riqueza. Donc c'est simplement fait pour éviter de porter l'or, l'argent, la soie, certaines fourrures, etc. Elles ont duré très longtemps. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été suivies. En fait, chaque fois qu'on lit des textes sur les lois somptuaires, c'est pour entendre les chroniqueurs se désoler du fait qu'elles ne sont pas suivies et que les femmes de bourgeoises s'habillent comme les comtesses et qu'il n'y a pas moyen de distinguer les bourgeoises des comtesses. Na Renascença, a moda europeia foi criada visando enfatizar as características de cada sexo. Os ombros das roupas masculinas tornaram-se exageradamente largos. E a avantajada proteção na região genital enfatizava a virilidade. A silhueta mais desejada nas mulheres era semelhante ao formato de um violão, comprimida na cintura.
Isso deu origem ao corpete, precursor do espartilho, responsável por reduzir a cintura das mulheres nos últimos 400 anos. Foi na corte de Luís XIV, na segunda metade do século XVII, que os franceses atingiram extremos de extravagância sem precedentes. Louis XIV a utilisé la mode à des fins politiques pour noyauter son aristocratie, qui était quand même un peu frondeuse à l'époque, et pour arriver à asseoir sa supériorité et asseoir le prestige de la nation sur l'apparence. C'est étonnant, c'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul monarque qui ait vraiment compris que par l'apparence on pouvait faire bouger une société. Houve uma época em que costumes vindos da Turquia viraram moda na corte real. Às vezes, o único artifício de moda podia ser uma falsa pinta localizada estrategicamente no rosto das mulheres e que tinha como intuito transmitir mensagens diretas. No canto dos olhos, apaixonada. Nas maçãs do rosto, travessa. Nos lábios, disposta ao flerte. Sempre que alguma peça do vestuário agradava ao rei, as cortesãs prontamente a adotavam. Foi o que escreveu a princesa Palatina em sua carta, datada de 14 de dezembro de 1676. A cada dia que passa, maiores são os favores que o rei me oferece. Como resultado, atualmente ando muito mais na moda. Não importa o que eu diga ou o que eu faça, as cortesãs me admiram desde que decidi usar uma antiga estola de pele para manter o meu pescoço aquecido. Todas elas mandaram fazer uma no mesmo estilo. É a última moda. No reinado de Luís XV, as armações criadas para dar volume lateral às saias tornaram-se tão grandes que as mulheres mal passavam pelos portais ou dividiam o mesmo sofá. Chegou a ser necessário criar mobílias específicas em virtude dessa nova moda. Poderia esse espaço vazio em torno das mulheres servir de esconderijo a possíveis amantes, como afirmavam os moralistas da época? No século XVIII, na corte de Luís XVI, os penteados eram tão altos que a boca da mulher encontrava-se à mesma distância de seus pés e do topo do penteado. Esse enorme emaranhado de cabelos, usado por vários meses seguidos, chegava a ficar infestado por insetos e até mesmo ninhos de ratos. O advento da Revolução Francesa deu fim a todos esses excessos no vestuário. Tornou-se atitude suicida ostentar status de nobreza. O melhor era vestir-se de maneira bem simples para evitar a guilhotina. Tout change évidemment au XIXe siècle. C'est le monde de l'industrie, c'est le monde du travail, le monde de l'argent. Le costume noir de l'homme, à ce moment-là, traduit cela. Il traduit la volonté de montrer une rupture avec le monde aristocratique, qui est un monde de dilapidation de la richesse, au profit d'un monde du travail, de l'austérité, du sérieux, du progrès. Et seules les femmes, alors, vont continuer la tradition de l'excentricité, la frivolité, le spectacle. Parce que, en même temps, les femmes, elles, sont reléguées dans l'espace privé, donc dans le foyer. Na verdade, a ociosidade de uma mulher era proporcional ao sucesso de seu marido. A cutis ligeiramente pálida, sinalizando sua inatividade, tornou-se algo tão elegante que algumas senhoras das classes média e alta chegavam a beber vinagre antes de uma festa para obter um aspecto doentio. Os espartilhos, de tão apertados, chegavam a provocar desmaios.
Mas talvez esse fenômeno não tenha se difundido tanto quanto pensamos. I wish I had $1 for everybody who says, remember Scarlett O'Hara getting squeezed into her corset? Most people simply didn't need to do that. After inventions were made in the middle of the century, most people might be laced up and back by, a servant or a sister occasionally, but most of the time they would just unhook their corset in front and then hook it back on in the morning. Para definir melhor a cintura, as saias tornaram-se exageradamente volumosas, auxiliadas ainda por uma nova invenção, as anáguas. A maioria das mulheres ocidentais nunca havia usado roupas de baixo. Em meados do século XIX, os salões de baile tinham que afixar um aviso proibindo senhoras desprovidas de pantalonas de levantarem suas pernas acima da cintura. En 1858 exactement, vous avez une date très importante de la mode qui est l'arrivée de l'ouverture à Paris de la première maison de couture au sens où on l'entend aujourd'hui, qui est ouverte par un Anglais qui s'appelle Charles Frederick Worth. Et c'est lui qui a le premier l'idée de vendre des vêtements tout faits d'avance. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir le système traditionnel d'une femme qui va chez son couturier en amenant le tissu, en amenant les garnitures et en décidant du modèle avec lui, là, elle va chez le couturier, elle voit défiler des modèles déjà tout faits et elle commande dans les modèles déjà tout faits ce qui lui ira et qui sera donc fabriqué ensuite à ses mensurations exprès pour elle. Alors en faisant ça, il décide lui-même de ce que sera la mode. C'est-à-dire que le grand changement à partir de Worth, c'est que le couturier n'est plus qu'un fournisseur, il devient lui aussi un artiste. Il devient quelqu'un qui est là pour lancer les modes, pour créer les modes. Em 1867, Worth liberou a mulher do uso das anáguas, peça que ele detestava. Substituiu-as pela anquinha, uma espécie de armação usada sobre os quadris. No início do século XX, as mulheres substituíram o espartilho por peças que permitiam maior liberdade de movimentos. Durante a Primeira Grande Guerra, os tecidos foram racionados, fazendo com que as saias fossem encurtadas à altura dos tornozelos. E em 1920, pela primeira vez na história, as saias deixariam os joelhos à mostra. O ateliê de Gabrielle Chanel foi o símbolo clássico de um novo estilo de moda para as mulheres modernas. Coco Chanel exerceu grande influência na moda e foi extremamente bem-sucedida. Estima-se que em 1930, sua grife faturava 120 milhões de francos e empregava mais de 2.000 pessoas. Durante a Segunda Grande Guerra, várias mulheres que contribuíram ativamente na guerra começaram a usar calças. Mas logo após o seu término, elas quiseram esquecer os tempos de privação e retornar à elegância. Após o uso de calças, a nova revolução na moda feminina foi a mini saia, surgida nos anos 60.
The miniskirt was really followed as though it were a war. Reporters were tracking how different celebrities would wear the skirt that was maybe 1 inch higher, and they would show photographs of, say, Jackie Kennedy's knees in amazement that she was wearing a miniskirt. Skirts became very short rapidly in London, but the United States was much slower to follow, and gradually, even adults and grandmas started shortening their skirt more and more. But the thing about the miniskirt was it was so closely associated with youth, with sex appeal, and with the sexual revolution that when it disappeared in 1970, many people were upset and wanted to bring back the miniskirt because it seemed like the end of the sexual revolution. Durante os anos 60, a geração pós-guerra atingiu a adolescência e se rebelou contra o autoritarismo e o conformismo. Da noite para o dia, eles pararam de se vestir como seus pais e criaram um novo visual. Certainly in the 1960s, fashion expressed much more about people's individual interests than it did about their class background. So that many of the hippies were middle class, but they wore torn, old proletarian blue jeans and T-shirts. And after that, beginning from the 70s on, clothing is said much more about what style tribe you belong to than simply stating your position in the socioeconomic hierarchy. The 70s has been called the decade that taste forgot. And if you think of some of the styles of the period, it's easy to understand how wild those styles looked. Very wide lapels, high platform shoes, people wearing artificial materials, bright colors like lime green and purple. There were many wild styles because many people were rebelling against any arbiters of fashion. O vestuário muda a imagem do corpo. Ele o torna o centro das atenções. As ombreiras usadas nos anos 80, por exemplo, davam a impressão de força, poder e autoafirmação. Dia após dia, as roupas tornam-se cada vez mais um livro aberto, um livro que conta a história de quem as veste. Palavras não são necessárias para expressar toda essa eloquência. A maneira como nos vestimos já diz tudo. Actually, dress is a way that we use all 5 senses of the body because it involves the perfumes we put on our body or aftershave for men. And it can involve sound. Many of the textiles that we put on our bodies have sound when we walk. Jewelry that we wear often has sound. So those are examples of supplements to the body as well as the other things that we do to modify our bodies. Nossas roupas expressam o que somos e o que sentimos. Felicidade, tristeza, discrição ou evidência.
Podemos nos divertir mudando nossas imagens várias vezes por dia, apenas trocando de roupa. A roupa também pode representar sinal de protesto. Esse comportamento é típico dos jovens, provavelmente porque são eles que costumam se rebelar contra os valores da sociedade. Tatuagens e piercings são uma maneira de demonstrar que eles são mais valentes e atrevidos que os adultos. Alors un très bon exemple de ça, il y a toute une population, particulièrement les jeunes en Amérique du Nord, qui portent les vêtements très grands. Une des explications de ça, c'est que quand on fait de la prison aux États-Unis, on vous retire votre ceinture. Quand vous sortez de prison, votre jean qui était trop grand, parce qu'en plus on suppose que vous avez maigri en prison, votre jean vous tombe sur les hanches et il est devenu trop long et vous avez l'entrejambe qui est plus basse. Et apparemment, tout ce phénomène de mode, tout ce porté de jeans qu'on voit dans la rue, signifie ça, signifie j'appartiens au ghetto, j'évolue dans un milieu dur, je suis moi-même un dur. Parecia que a sociedade em geral havia decidido libertar-se da ditadura da moda. Os tempos em que o corte de uma calça ou a altura dos saltos de um sapato deveriam ser exatamente o imposto pela moda passaram. Tempos em que o comprimento das saias era medido milimetricamente e seguia-se rigorosamente o padrão de cores de cada estação. Ce qui a changé au plus profond dans la manière de s'habiller, c'est ça. La mode ne s'impose plus parce que c'est la mode. Ce qui a toujours été le cas jusqu'alors. Les femmes aujourd'hui acceptent une mode quand ça leur plaît, quand ça leur va. Et elles choisissent entre des modes diverses. Hoje podemos usar um casaco por vários anos e ele nunca sairá da moda. Na verdade, as pessoas gastam cada vez menos dinheiro comprando roupas. O motivo que realmente conta se restringe a parecer-se jovem. Não seria correto dizer que a moda desapareceu completamente, mas suas fontes mudaram. As indústrias da alta costura e do prêt-à-porter não são mais as únicas existentes na moda. Instead, it's little groups of people. They may be club kids, they may be kids who are into skateboarding, who set a style that is then copied by young people around the world. Maybe musicians. Homosexuals are very important styles setters. It's no longer, though, that fashion comes down from the top or even just that it swells up from the street. It's as though there are little centers of style action, and then it spreads out in concentric circles. So if you think of skateboarders, in certain cities, skateboarders will set a particular trend. It will be picked up by cool hunters for magazines and for music videos, and then people will see it around the world, and soon skateboarders in Tokyo will be wearing something that was initially first started, say, in New York.
Nossas roupas nos envolvem como uma segunda camada de pele. Elas adquirem nosso cheiro, são moldadas pelo formato de nossos corpos. Existem marcas relativas à atividade que praticamos. A roupa está intrinsecamente ligada ao que somos. E também revela a que grupo cultural pertencemos. Às vezes, essa é sua principal função. Roupas de caráter étnico são usadas por pessoas que pertencem a uma determinada comunidade. Elas servem para identificar seus integrantes, fortalecer a coesão social e demonstrar seus valores. Veja o sari, por exemplo. É uma peça inteira de tecido envolvendo o corpo, porque a cultura hindu enxerga a humanidade como elemento de um todo. Esse todo é sagrado e, portanto, um tecido não pode ser cortado. Nos países muçulmanos, a mulher não deve mostrar seu corpo a ninguém, a não ser ao marido. Por isso, deve usar roupas largas, escondendo-o dos outros. Ela também deve cobrir seus cabelos, pois eles possuem uma conotação sexual naqueles países. Deixando de lado as diferenças culturais, existe algo constante do vestuário de praticamente todas as sociedades. La distinction homme-femme, c'est un invariant, effectivement, elle revient partout. Elle est plus ou moins marquée. Quelquefois, c'est par exemple le même vêtement qui est simplement porté différemment par les hommes ou par les femmes. Vous avez certaines tribus de Laponie, par exemple, qui portent exactement le même vêtement. Il est mis partie bleu et rouge, mais le bleu est en bas chez l'homme et le rouge est en haut, et c'est l'inverse, le bleu est en haut chez la femme. Et bon, quelquefois, les différences sont infimes. Mais même si infimes soient-elles, elles existent toujours. A distinção entre o vestuário masculino e o feminino reflete com frequência as relações entre os sexos, que variam era após era. Clothes, things that like leather, very high heels, sort of fetishistic kinds of underwear, corsetry, that 30 years ago were only seen in pornography, are increasingly seen on the runways, in the clubs, and even on the streets. In large part, this has to do with the influence of the sexual revolution of the 1960s and 70s, and also of the women's movement, because although many feminists find these clothes misogynistic and sexist, we couldn't have people wearing such overtly sexual clothes if women hadn't empowered themselves to be able to wear these clothes in public. So a combination of sexual revolution and the women's movement have brought highly erotic clothes out of the closet and onto the street. O vestuário varia de acordo com os valores de cada sociedade. Mas podemos notar que a moda ocidental se difunde cada vez mais ao redor do mundo. Entretanto, observando mais de perto, aquilo que chamamos de vestuário ocidental já passou por diversas transformações.
However, there's a caution about calling it Western dress because at this point in time, so many people are wearing this kind of dress that it's rather ethnocentric to call it Western. And I much prefer to call it world dress, world fashion, cosmopolitan dress, or cosmopolitan fashion, rather than calling it Western dress. O fato de um indivíduo, seja qual for sua origem, usar voluntariamente um tipo de roupa claramente associada a uma outra cultura significa uma mensagem para o resto do mundo. Por exemplo, onde quer que você esteja, um terno será sempre associado à política ou a negócios. No decorrer da história, a miscigenação entre os povos sempre influenciou na evolução do vestuário. O vestuário chinês, por exemplo, é uma criação híbrida do século XX, mesclando as influências chinesa, manchu e europeia. Porém, apesar dos intercâmbios culturais, em geral a nação dominante detém o poder da influência na moda internacional. Ce qui domine le monde pendant la deuxième moitié du XXe siècle, c'est l'Amérique du Nord, les États-Unis en tête. Donc le mode de vie américain, il devient le mode de vie international. Alors, le vêtement emblématique américain, qui est le jean, il devient le vêtement emblématique international. La boisson emblématique américaine, pour ne pas la citer, avec la petite canette rouge, elle devient la boisson emblématique internationale. Et ainsi de suite. Tous ces phénomènes-là se diffusent. Jusqu'à quand? Il y a encore quelques belles années, je pense, pour le jean en tout cas. Forçados a encarar o jeans como detentor do título de roupa universal, alguns recusam-se veementemente a aceitá-lo como padrão mundial, que elimina características individuais. Mas eles não levam em conta a imaginação fértil dos que usam jeans. Mais importante que a cultura a que pertencem, para algumas pessoas, vestir-se é uma arte praticada com mais prazer do que qualquer outra coisa. E no futuro, quais as roupas, qual o país, qual líder dominará o mundo da moda? Hoje em dia podemos vestir o que quisermos, do jeito que quisermos. Mas isso não significa que temos total liberdade. La latitude des femmes en matière vestimentaire est considérable. Tout est à peu près jouable. À peu près jouable. Chez les hommes, pas du tout. Il reste un interdit très fort. C'est l'accaparation de la garde-robe féminine. Un homme qui sort avec une robe, il est immédiatement classé, comme un transsexuel ou un travesti. Autrement dit, aucun homme ne porte l'habit féminin. Num futuro próximo, em momento algum, um rapaz será capaz de insinuar-se às mulheres usando uma minissaia, com suas pernas à mostra. Alors si on dit que le vêtement perd de son importance, il perd pas de son importance au profit de rien, il perd évidemment son importance au profit d'autres techniques de l'apparence corporelle, qui sont précisément les techniques du corps.
Je crois que si, dans les prochaines années, ce que je pressens assez fortement, c'est qu'effectivement le vêtement va continuer à subir un phénomène relativement massif de désaffection de la part d'une grosse partie de la population, ça va se passer au profit d'autre chose qui est la construction du corps. Usando técnicas cada vez mais sofisticadas, homens e mulheres procurarão modelar suas pernas, seu abdômen, aumentar isso, reduzir aquilo. Resumindo, modelar seus corpos como uma escultura. As roupas não mais tentarão esconder hipocritamente as imperfeições da silhueta, mas sim revelar o corpo ideal. Mais on considère que ceci, c'est l'image du corps parfait, c'est l'image du corps idéal, c'est l'image du corps équilibré, alors même que demain, ça sera autre chose. Et puis, il est probable qu'en 2020, nos enfants et petits-enfants regarderont le corps des années 80-90 en se disant « mais comment ont-ils pu aller jusqu'à un tel degré d'aberration ?» As pessoas vêm prevendo o fim da alta costura há bastante tempo. Mas ainda são os estilistas os responsáveis por impulsionar, dar prestígio e inovar as criações. Mesmo que apenas 100 mulheres no mundo inteiro comprassem produtos de alta costura atualmente, e as criações que vemos nos desfiles de moda não sejam para usar no mundo real, a indústria da moda proporciona uma publicidade incrível aos produtos que levam a assinatura de um estilista famoso. A alta costura pode não ter morrido, mas o tempo em que os grandes estilistas europeus reinavam como mestres da indústria da moda certamente não existe mais. I think the 21st century is going to see a tremendous increase in multicultural fashions to reflect the fact that it's becoming a much more multicultural society and a global economy. We're already seeing a lot more influence of Asian styles on fashion. Japanese fashion began this in the 1980s. Right now we see waves and waves of Chinese influence and sort of Central Asian and Southeast Asian influence. I think we're going to see more Latin influence as well, Latin American influence on fashion, and of course continuing references to African style and African American, West Indian style. Atualmente, testemunhamos uma diversificação, uma explosão de estilos que vão ao encontro de critérios culturais, preferências e identidade. Instead of having one look, which is in every season or every year, there are many different simultaneous fashions that appeal to different style tribes. This term, which comes out of anthropology, was first used in relation to street styles, like mods and hippies and punks and rappers. But it also applies to adults. So you can think of having the style tribe of executive women in their business suits, or the style tribe of people who wear the Gap or very, very generic sportswear. Everybody nowadays seems to belong to one or another kind of style tribe. Uma coisa é certa. Podemos apostar que daqui a 100 anos, a humanidade ainda estará se vestindo sob uma mesma perspectiva. Em parte para proteger-se, em parte pelo pudor, em parte para mostrar quem é e, sobretudo, para agradar.